Olá, produtor, sejam muito bem-vindos a mais um AgriTalks. E hoje, bem diferente, né? Diretamente aqui da Tecnoshow em Rio Verde, para um bate-papo super especial com o pessoal da AvioOeste. Seja muito bem-vindo, Lima, Bassani também. Obrigado aí pela participação de vocês hoje. Nós que agradecemos a oportunidade, uma satisfação grande poder estar conversando com o público aqui do Goiás. Eu agradeço aí a oportunidade também de estar aqui batendo esse papo aí, trocando umas ideias aí com o pessoal. E primeira vez de participação de vocês aqui na Tecnoshow também, né? Como eu mencionei, né, é uma satisfação grande para nós que somos uma empresa estrangeira, basicamente, né, proprietário estrangeiro, mas nós somos lá do sul, lá de Santa Catarina, né? Então a empresa também exporta para vários países, mas para nós em especial poder vir aqui na Tecnoshow, que hoje é considerada a maior feira a nível nacional, né, de volume de negócios, poder estar participando pela primeira vez também é uma oportunidade ímpar, né? E a gente espera aí no decorrer do trabalho estar fortalecendo essa nossa participação. E como é que funciona? Vocês já têm vários clientes aqui na região ou estão vindo para desbravar essas terras aqui pro lado de cá? Então, a AvioOeste é uma empresa que está fazendo esse ano 38 anos de mercado, né? Mas é uma empresa que atua muito forte na região sul, né? Por estar a concentração da avicultura e suinocultura na região sul, a maior parte, né? Então, ela sempre se concentrou nessas regiões. Mas a gente tem operações no Brasil inteiro aí já há muitos anos. Em especial aqui no Goiás, a gente está tentando fazer um trabalho nesses últimos 3, 4 anos para fortificar um pouco mais a nossa atuação, né? Então, a gente colocou alguns agentes comerciais para cobrir todas as regiões e estamos fazendo um trabalho de intensificar um pouquinho mais, estar mais próximo, né? Buscar novos clientes, fortalecer onde a gente já tem operações. É com esse intuito aí que a gente está participando pela primeira vez da Tecnoshow. Poxa, muito bom. Sejam bem-vindos aí. Acho que realmente é um trabalho importante a ser feito, né? Muitos produtores que nos assistem e algumas pessoas que desconhecem um pouco desse universo acham que criar frango e porcos é um negócio simples, mas tem toda uma tecnologia por trás, né? Queria até que vocês comentassem o que vocês estão trazendo aí de novidade, de tecnologia para a feira, algo que às vezes as pessoas nem conhecem ainda no dia a dia, né? Nas criações familiares, por exemplo. Sem dúvida, né? A avicultura e a suinocultura, como inúmeros outros setores, ela se tecnificou muito nos últimos anos, né? Nós hoje estamos atuando num segmento que ele escalonou, né? Estamos falando de grandes escalas, né? Então aqui em Goiás, em específico, tem algumas integrações, algumas empresas que já trabalham com um volume enorme, né, de produção, seja na avicultura, seja na suinocultura, e para isso tem a necessidade de você ter equipamentos de alta tecnologia para reduzir, né, a mão de obra necessária para a operação e produção da proteína, né? Então, pensando nos nossos equipamentos, a Corte AvioOeste também, nesses últimos anos, investiu muito em tecnologias, em novas máquinas para produzir equipamentos mais eficientes, né? Então, em especial aqui na feira, a gente está falando de um exaustor, por exemplo, para fazer a climatização do aviário, da pocilga, um equipamento já pensando em redução de consumo de energia elétrica, né? Um motor com velocidade variável, né? Com uma polegada maior, né? Então, sempre pensando, né, em tornar a operação do produtor lá na ponta mais viável, mais rentável, né? Então, no que cabe a nós como indústria de equipamentos, esse é o nosso foco, esse é o nosso propósito, e aqui em especial na Tecnoshow a gente está com um exaustor de 57 polegadas, né, de velocidade variável, inclusive no Brasil é o único sendo fabricado com esse nível de eficiência energética, né? Então, para nós também é uma satisfação grande poder trazer aqui e mostrar para os nossos clientes, né, os nossos futuros clientes também, para ver em loco, né, essa tecnologia. Para quem ainda não tem, às vezes, isso dentro das granjas, dá para adaptar para aquelas granjas já instaladas ou não? Tem que ser uma modificação muito grande para os projetos que já existem, por exemplo. Não, com certeza. A gente sempre vem priorizando isso dentro da AvioOeste, né? Entregar a solução para o produtor, não só para esse produtor que está entrando na atividade, mas para esse produtor que já está na atividade, né? Porque a evolução genética e nutricional que vem vindo durante essas décadas, últimas décadas, dentro da suinocultura e dentro da avicultura, ela anda a passos largos. E o manejo, e esse galpão, essas tecnologias que existiram lá atrás e que tem que ser revigoradas diariamente, passam por isso, né? Nós trocar isso, estar sempre atento a essa mudança, essa evolução genética, e o produtor, sim, que já tem
não é que ele pode, ele deve acompanhar isso, porque senão os resultados não vão chegar a contento dele, até para viabilizar a atividade que ele se encontra hoje, né? É como o Bassani falou, nós precisamos realmente ter custos hoje mais competitivos para poder estar no mercado. E com isso que a gente pensa nessas tecnologias, e para o produtor estar investindo, o produtor que já existe, que já está nessa atividade, nessa adaptação, né, nessa troca de equipamentos com equipamentos altamente eficientes. Porque dificilmente hoje nós vamos conseguir ganhar mais reais, né, valores por unidade, por cabeça, por peso, como é a proposta do pagamento. E sim, o produtor deve estar preocupado em redução de custo. E essa é a proposta desses equipamentos, trazer essas soluções para o agronegócio que a VEST tem, para que esse produtor diminua cada vez mais o seu custo, para que ele aumente sua rentabilidade. Ainda mais num período que a gente está passando agora, né? Juros mais altos, então captar dinheiro para eventualmente fazer giro ali do negócio cada vez mais complicado. Então a margem bastante estreita, e se ele de fato não tiver produtividade, equilíbrio nisso tudo, logo ele não consegue mais se manter na atividade, né? Acaba desistindo, vendendo o negócio, se é que às vezes consegue vender inclusive, e tocando outra coisa na família, né? Sem dúvida, né? Então, para isso, ele precisa investir em tecnologia para reduzir a mão de obra e tornar o processo dele mais eficiente, né? E é aí que a gente entra com o nosso propósito, né? De ter equipamentos altamente eficientes, seja para a parte de climatização, seja para a parte de distribuição de água, de alimento, enfim, né? Tudo que compete a nós. Aí a gente tem feito um trabalho gigantesco nesses últimos anos para tecnificar os nossos produtos. Como é que funciona nessa parte, por exemplo, de alimentação dos animais? Isso já tem um nível de automação grande, que não precisa tanta interferência humana? Tem os horários ali já, com a dieta balanceada, que recebe X gramas, por exemplo? Ou precisa de fato do humano fazer a intervenção no meio da granja, por exemplo? Sem dúvida, né? Você vai precisar ter a pessoa capacitada, né, para operar todo o sistema, né? Mas hoje os equipamentos, eles dispõem de um sistema de controlador, né, onde você consegue fazer a tua programação, fazer a gestão da tua granja, na qual você vai inserir todos os parâmetros, né, recomendados pela integração, né, para que você consiga tirar o melhor resultado, ter um êxito com a tua produção, né? Então, o equipamento, ele te dá a condição de você fazer tanto programação de velocidade de ar dentro da granja, de tempos de alimentação, horários de alimentação, enfim, esses parâmetros todos eles são configuráveis pelo próprio usuário, né? E a partir daí fazer a gestão de fato online da granja, né? Até porque tem muitas variedades, né? Sem dúvida. O Embrapa, por exemplo, desenvolveu aí pesquisas, né? Então cada uma das espécies, né, tem seu tempo de engorda, às vezes tem mudanças drásticas de uma para outra. E precisa dessas adaptações também nos sistemas, né? Não, sem dúvida, né? Quando você está produzindo um frango de corte, com um animal aí, um ave, no caso, chegando a 3,5 kg, você tem um nível de exigência de uma velocidade de ar dentro do galpão. Se eu estou produzindo um suíno, é diferente. Se eu estou produzindo uma matriz para produção de ovos, também é diferente, né? Então, tudo isso, os nossos equipamentos, eles permitem você fazer essa programação, né? Para poder ter um bom resultado, né? Dentro dessa atividade aí, como o Smart está falando, só para complementar, nós estamos falando de uma gama, nós estamos falando de maneira geral, né, aqui apresentando para o público a empresa e para as pessoas que também às vezes não entendem muito do processo, né? Nós estamos falando de duas espécies, né, aves e suínos, mas que têm finalidades muito distintas dentro da produção, né? Nós temos, por exemplo, dentro da suinocultura, pocilgas que são destinadas à maternidade, que é para produzir, para fazer onde essa porca vai parir os leitões, né? Depois nós temos uma etapa que é a creche, onde esses leitões vão ser, após o desmame, vão ser criados até uma determinada idade. Depois nós temos a terminação, que é onde esse animal vai ser levado até o peso de abate. E entre isso aí nós temos a gestação, onde essa matriz, essa porca mãe, ela passa entre o ciclo, período que ela está gestando dentro de um outro ambiente. Então, só para te ver, dentro da suinocultura nós temos todas essas etapas, esses ciclos, né?
e que nós precisamos de dietas diferentes, nós precisamos de condições climáticas diferentes, e isso, esses controladores e esses equipamentos que a gente tem, está adaptado para todo esse tipo. A avicultura da mesma forma, nós podemos falar da espécie que nós estamos falando na avicultura, produção de ovos comerciais, né? Nós temos também a produção de ovos férteis que vai produzir o pintinho. E nós temos o frango de corte, e esse frango de corte ainda, em algumas regiões do Brasil, né, que não é o caso acho que daqui de Goiás, ela é produzida para o griller, que é um frango leve, que vai até ser 1,5 kg, 1,4 kg, dependendo do mercado que ele é vendido. Então, para tudo isso, tem dietas diferentes, que a genética está cobrando isso das casas de produção de nutrição, né? E com isso, a sua alimentação é diferenciada. Algumas ao tempo todo, outras não, são cortadas, são dietas que com um período por dia de alimentação, uma restrição, e isso tudo, os nossos equipamentos estão sempre pensando nisso para facilitar a operação e diminuir o custo do produtor, né? Sim. Essa parte de ambientação, temperatura, que a gente, né, visualiza, e eu acredito que é fundamental ali, porque senão provavelmente os frangos ali, os porcos morrem rapidamente, né, em alguns casos. Talvez eu acho que o gargalo energético para várias regiões é um problema. Muitas oscilações de energia, às vezes momentos que às vezes fica ali interrompidos mesmo. Como é que vocês também enxergam esse tipo de situação, já que vocês atendem clientes aí no Brasil inteiro? É um grande desafio, né? Hoje, para você, quem está na atividade ou quem vai adentrar a atividade, sabe que nós temos 3 grandes desafios, né? Que é a disponibilidade de um bom terreno, né? Então, óbvio, tem que ter uma boa localização, né? Você tem que ter água e você tem que ter energia, né? Então, as 3 primordiais, né? E hoje a energia elétrica a nível Brasil, seja nas nossas atividades ou seja na parte industrial, onde a gente tem um gargalo muito grande, né? Estamos tendo um movimento da fotovoltaica que tem ganhado muito espaço, né? Nós precisamos buscar energias renováveis, energias alternativas para poder suprir essa demanda de consumo que existe no Brasil, né? E a nossa atividade ela sofre muito, né? Por quê? Porque geralmente a granja ela está no interior, ela está num fim de linha, ela está isolada, onde o acesso dessa energia chegar até na propriedade do produtor é difícil, né? Então se sofre muito, né, com a qualidade de energia disponibilizada para dentro da granja, né? Então as pessoas, os investidores têm buscado alternativas. Nós temos alternativas, seja fotovoltaica, nós temos o biogás entrando com muita força, enfim, eu acho que o mercado tem se movimentado muito de uma forma bem interessante nesses últimos anos, buscando alternativas para viabilizar a produção, né? Eu vejo que é o caminho, né? Ver que vai ter uma melhora significativa na distribuição de energia, pensando seja de hidrelétrica, pelas redes que chegam até as propriedades, para o decorrer do trabalho, pode ter, mas não de forma significativa, porque a gente já está há quanto tempo sofrendo com isso, né? Hoje nós temos produtores aí que ficam um ano e meio aguardando a concessionária liberar energia elétrica para ele produzir a proteína, né? Isso aí teria que ter um movimento diferente por parte dos órgãos governamentais, porque é uma coisa básica, né? O produtor quer produzir, ele quer investir, ele depende de uma energia elétrica. Isso aí é uma coisa que seria para um país lá de 10º mundo, né? Nós que queremos ser um país de primeiro mundo, se você não tem uma questão básica que é a energia elétrica, é difícil, né? E nós temos todas essas condições. Nós temos condição de hidrelétrica, nós temos condição de eólica, que o Brasil tem a melhor condição a nível mundial, né? Porém, as redes que fazem as distribuições, que ficam, na verdade, na mão das concessionárias, que dificulta nossas operações, né? Mas faz parte, nós no meio de tudo isso aí temos que conviver e fazer com que as operações aí sejam efetivadas e se tornem viáveis, né? Sim, eu queria até perguntar pro Lima, poxa, e aí, se a energia acabar, quanto tempo a granja consegue manter aquele negócio operacional, vamos assim dizer, sem isso? Hoje não se concebe mais dentro do Brasil, né, nas condições todas essas que o Jucimar falou, fazer uma granja sem ter uma alternativa como um gerador, né? Obrigatoriamente uma granja hoje, seja ela com a finalidade que for, que a gente já falou de várias, né? Ela tem que ter um backup, ela tem que ter um gerador. E esse gerador ele tem que estar funcionando a hora que precisar. Então, manutenção dessas granjas, desse gerador, ter estoque de combustível para esse gerador, né? É necessário dentro da granja e é o ponto principal disso.
Uma coisa importante com tudo isso que a gente tá falando é o projeto, né? É quando a gente vai pensar numa granja, é pensar no todo, localização, a água e a energia, como o Josimar falou, mas pensar nesse projeto grande. Eu sempre falo assim, porque quando eu a gente atende vários clientes eu sempre pergunto pro cliente assim, o que você quer ser daqui 10 anos? Porque 10 anos passa muito rápido. E nos juros que a gente está hoje aí, nas dependências hoje do dinheiro aí de banco, né, de financiamento, nós não pagamos uma granja em 10 anos. E aí essa granja vai chegar a 10 anos se a gente fez um projeto muito apertado, muito justo, e esse projeto que eu tô falando é pensando na genética de hoje, né? E não pensando na genética da manhã, daqui 5 anos. Será que esse meu galpão, eu não vou ter que precisar fazer um investimento nele? Eu vou ter energia para fazer esse investimento? Energia que eu digo elétrica vai ter disponível para mim aumentar, de repente, capacidade de consumo de energia com exaustores a mais, enfim, equipamentos que a gente precisa, né? Então, é pensar grande. É por aí que passa, eu acho que o sucesso de tudo isso. Claro, com tudo isso que o Josimar falou, né? Essa questão do governo, de repente, olhar melhor para essa questão de energia, enfim, ter uma distribuição melhor pelas concessionárias, mas nós precisamos realmente também sempre pensar grande, porque a genética, eu lembro quando eu entrei na avicultura, nós tínhamos conversão, e não faz muito tempo, tá? Não sou tão velho assim, mas nós tínhamos conversão, as melhores, uns cabelinhos a menos, mas a conversão ideal era 1,80. Era 1,8 quilos de ração para cada quilo de frango produzido. Hoje, conversão de 1,65 já é boa, não é excelente. Então, ou seja, o frango está comendo 150 gramas a menos de ração para produzir o mesmo quilo de peso vivo. Então, olha, e isso é uma evolução genética, uma evolução nutricional. E claro, o equipamento, o manejo, o ambiente, a condição tem que dar isso aí. E é para isso que a gente está aí. É para fazer isso e manter a proposta da genética e da nutrição cabível, né, dentro do projeto. Tudo é um equilíbrio, né? Tudo é um equilíbrio. Eu vejo, como você comentou, que, por exemplo, situação energética com biogás, poxa, se o produtor ali, ele pensa essa dinâmica do manejo, ele consegue usar até os excrementos para isso, né? É uma forma de economizar e criar viabilidade para o negócio. Então, poxa, para onde que eu vou jogar esses dejetos depois? Se eu vou fazer um tratamento, alguma coisa nesse sentido, eu acho que o biogás pode ser uma alternativa para isso também, né? Mas precisa ser pensado lá atrás no projeto, né? Porque adaptar isso no meio do caminho, às vezes o fôlego financeiro fica pequeno para essas coisas, né? Fica complexo. Sem dúvida, é o grande desafio, né? E agora a gente tem que entender que o mercado consumidor para o decorrer do trabalho, ele cada vez mais ele vai se direcionar a empresas sustentáveis, a empresas que estão preocupadas em produzir de uma forma ambientalmente correta, né? Então, o ESG é algo que veio para ficar. Os nossos grandes players a nível Brasil, que concentram o grande percentual de exportação, eles estão muito focados nisso, e o produtor vai ter que ir para essa linha também. Então, você vai ter que ter a preocupação de quando você fizer a implantação no seu projeto, já estar contemplado uma fotovoltaica, vai ter que estar contemplado um equipamento com uma eficiência energética que atenda a essa necessidade que a própria agroindústria está assumindo de compromisso com os clientes finais, né? O cliente que nós estamos vendendo lá para a Europa, esse cliente ele tem um nível de exigência extremamente elevado, ele vai vir aqui fazer uma auditoria e ele vai querer ver a granja que ele está comprando o frango ou o suíno, que ele seja produzido ambientalmente correto. Essa é a realidade de mercado e que nós precisamos nos adequar, precisamos investir nessas tecnologias para poder garantir a compra do nosso produto aqui produzido, né? Sim, sem dúvida alguma. E para vocês, a partir de que momento faz sentido o cliente procurar essas tecnologias? Qual é o tamanho, o porte que vocês enxergam que faça sentido? A gente atende desde o pequeno ao médio ao grande produtor, né? Os nossos equipamentos eles se adequam a todas as realidades. Nós temos desde um silo de ração para armazenagem de milho, de ração para um produtor que tem 50 animais no confinamento, como o cara que tem 10 mil animais, né? Então, dando um exemplo até na bovinocultura, né? Então, nós atendemos produtores aí que tem 15 mil matrizes de suínos na produção. Nós temos produtores aí que tem 1 milhão de frango alojado. Então, indiferente de qual que for o tamanho, a AVIOeste tem essa condição de adequar o seu atendimento, o seu produto, né? A gente passa pelaquela situação assim, o produtor tem que estar aberto a isso, né? Porque às vezes, a gente fala muito em custo aqui, né? Nós temos que lembrar também da qualidade de vida, né?
dessas pessoas que estão no campo, desse produtor, desse granjeiro, manejador que está lá. Então, às vezes, esse custo, ele é muito, diz assim, eu vou colocar um aquecimento, falar em frango de corte ou na creche, né, maternidade, um aquecimento que seja automático. Isso vai me encarecer, vai melhorar o quê? Financeiramente, provavelmente não melhora em nada o teu resultado final, mas em qualidade de vida isso não tem preço. Em qualidade de vida das pessoas. E hoje a mão de obra a gente sabe que ela é complicada em todos os aspectos, né? Em todos os setores. Então a gente também precisa dar uma atenção para isso e cai naquilo que o Bassani falou aqui em relação ao consumidor final lá na ponta, que ele quer saber como é que está sendo produzido isso, né? Será que a pessoa que está lá também tem qualidade de vida, não ser só os animais lá dentro? Porque você fala muito no bem-estar animal, né? Mas às vezes o bem-estar do trabalhador, nós sempre temos que pensar nisso também, né? A saúde única, né? Sim, e que a gente, né, tem um país continental. Na verdade, é muito diferente produzir esses animais e ter essas pessoas dentro da granja, lá por exemplo, no sul, do que ter lá no Nordeste, né? A discrepância de temperatura é muito grande, essas variações. Então, dá para se planejar e atender e ter ali naquele ambiente confortável para os dois públicos, né? Com certeza. E isso é muito importante, né? As dimensões do Brasil é de um continente. Então fica difícil fazer um projeto brasileiro. Nós temos que fazer um projeto regional, né? Sim. Onde eu atendo temperaturas negativas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e até a própria São Paulo, que algumas regiões dá temperatura negativa, né? Faz frio. E o Nordeste e o Norte do Brasil, que tem uma característica totalmente distinta dessa, né? O próprio Centro-Oeste, aqui onde nós estamos hoje, né? Sim. Temos regiões, temos um clima muito bem definido, mas completamente distinto, né? A época da chuva e a época da seca aqui. Totalmente. E nós temos que ter um projeto para isso. Isso a gente tem, mas tem que ser sempre olhado para isso. E volta naquilo que a gente falou. É o projeto, né? E vocês participam dessas etapas, desse planejamento? Poxa, o cliente, vou colocar aqui, não entende muito desse negócio, mas gostaria de se aventurar nisso. Ou aquele até que já é da área, já é do ramo, da família, há muitos anos que participa disso, mas, poxa, eu queria desenvolver especificamente isso. Vocês assessoram, dão todo esse acompanhamento? Como é que funciona isso no dia a dia, na prática? Eu até vou deixar o Jucimar responder o Bassani isso, porque eu acho que ele tem mais propriedade para isso e eu posso estar querendo puxar a brasa pro meu assado, né? Sem dúvida, eu tô aqui do lado do Lima, né, que é o nosso consultor técnico, né, então ele também, junto com as demais pessoas da equipe aí, estão aí na empresa para auxiliar, né, então a gente contribui tanto com a integração, né? Vamos dar um exemplo aqui. Nós temos a São Salvador, nós temos a Frango Quality, nós temos a BRF, nós temos inúmeros clientes que muitas vezes a gente é convidado a conversar, a falar, né? E sobre quais são as nossas recomendações para a melhor a utilização dos nossos equipamentos? Quais são as recomendações da Vioeste para fazer com que eu tenha a minha produção mais eficiente? Ok, nós estamos à disposição, a gente está sempre contribuindo e atualizando as agroindústrias em referência aos nossos equipamentos. E agora, claro, daí você tem o produtor que também nos acessa. Então, para isso também a equipe está aí. Nós temos nossos agentes comerciais aqui no estado distribuídos, né, alocados. Aqui em Rio Verde, em especial, a gente também tem o nosso distribuidor, que é o Daniel, e estão aí para ajudar, sem sombra de dúvida. É do nosso compromisso, né, isso. Sim. Só para ter umas ideias em números disso, né, que é uma coisa que às vezes passa batido, né? Quando a gente fala em produção de proteína animal, que são números que no Brasil, olhando o número, é muito grande, né? O Brasil, um dos maiores exportadores, um dos maiores produtores, né? Tá sempre lá em cima, na briga, né? Pelos primeiros lugares. Mas é o detalhe que faz a diferença, né? A gente sempre costuma falar assim, que o resultado tá na terceira ou quarta casa após a vírgula. Nós estamos falando, por exemplo, de um lote de frango, que é um número que tá muito na minha memória agora, que economize aí 100 gramas de ração por quilo de produzido. O que é 100 gramas de ração, né? Um punhadinho de ração por cada quilo mas isso representa dentro de uma vida do ciclo da ave, um caminhão a menos por aviário sendo enviado de ração. Então nós temos, além da ração que está economizando, baixando o custo, nós temos essa emissão de carbono a menos desse caminhão a menos que precisa na granja. E aí a gente traduz esse número de um aviário que tem lá suas 30 mil aves em média, para o abate do Brasil, que é um dos maiores produtores. Quanto esse número representa?
E isso vai impactar lá no consumo, né, Lima? Porque, poxa, se o preço da carne sobe, de frango, de suínos, por exemplo, daqui a pouco as pessoas, opa, vou comer carne, vou comer um pedaço de carne de boi aqui, né, por exemplo. Acho que isso é muito sensível na população brasileira, que tem uma discrepância de renda também muito grande, né? Não tenha dúvida disso, né? Nós temos aí essa competitividade interna entre as proteínas, né? Não é à toa que a carne de frango hoje no mundo ela é uma carne muito disputada por todos os países pelo custo, né? E tem um outro ponto importante além disso, que nós no Brasil temos e que nós temos que manter isso, é muito importante, que a gente tem que falar, que é a sanidade do rebanho brasileiro, né? Seja de aves, seja de suínos, nós temos uma qualidade sanitária, um profissionalismo muito grande por parte das empresas, por parte dos produtores, principalmente os produtores, que encararam isso com tanta sinceridade, tanta lealdade nesse projeto de sanitário, né? Um projeto de manter o padrão sanitário dos rebanhos, que hoje nos permite estarmos brigando entre os primeiros lugares, né? Sim. E aí passa, sem dúvida, claro, obviamente, por isso, por esse consumo de carne avícola, de carne de aves, né? Da produção de aves, pelo preço. Porque dificilmente eu vejo no Brasil, né, nós competirmos, se o preço for igual, todo mundo vai optar por comer uma carne bovina e não uma carne de aves, né? Mas é isso que faz a avicultura, a pujança da avicultura e a pujança da suinocultura seria isso, né? É essa nossa profissionalismo, nosso profissionalismo brasileiro em produzir proteína com excelência. Quando eu falo excelência, principalmente com saúde, né? Somos competitivos, entregamos uma carne boa, sem modismo, né? Não precisa ficar inventando aquelas carnes que não são carne, na verdade, né? Querendo vender umas coisas que parecem, mas não são. Então, eu particularmente sou suspeito para falar, porque eu consumo muito mais carne de frango do que qualquer outra ao longo do ano, né? E não é pelo preço, é, sei lá, sabor, essas coisas todas. Então, a gente vai acostumando isso ao longo da vida. Mas é bem interessante olhar isso tudo, porque a gente está entre os países mais competitivos em produção de proteína animal nessas duas áreas, né? Tanto suíno quanto frango, por exemplo. A gente vê agora o mercado chinês, o problema que está passando, não sei se vocês estão acompanhando isso de perto, mas, poxa, está tão catastrófica por lá agora, né? Sem dúvida. O que acontece? É o que o Lima acabou de falar, né? Hoje o Brasil em frango de corte é o segundo maior produtor mundial e o primeiro em exportação, né? E na suinocultura, se eu não me engano, nós também somos o segundo ou terceiro, né? Produtor, né? E eu acho que é o segundo exportador. Enfim, é um volume gigantesco, né, que é produzido e comercializado, seja o próprio consumo interno também é interessante, né? Nós consumimos, por exemplo, o Brasil consome uma média de 45 a 46 quilos per capita por ano de frango, né? Por pessoa, por habitante. Nós vamos falar, por exemplo, na Índia não é consumido 5 quilos por ano. Então você imagina que na Índia nós vamos ter a segunda maior concentração de pessoas do mundo. Então tu imagina se essas pessoas aumentarem um pouco a renda e subirem para 10 quilos por ano de consumo, quanto mais nós vamos ter que produzir de frango, ou seja de suínos, ou seja de bovino aqui no Brasil para atender esse consumo desses outros países, seja a China, seja a Índia, que é onde está as maiores concentrações que vai ter de consumo aí para o decorrer do nosso trabalho. Então é muita coisa. Agora, nós temos que enaltecer esse trabalho que já vem há muito tempo sendo feito no Brasil, que é a questão da sanidade, o pessoal se preocupa e nós temos de fato uma produção de excelência, tanto que nós aqui não temos a peste suína africana, nós não temos a entrada da influenza aviária nesse momento, enquanto isso outros players que estão aos nossos arredores aí têm sofrido muito, têm perdido rebanhos, têm perdido plantéis gigantesco, tem comprometido muito não só a produção, né, dessas empresas, mas também tem comprometido muito a saúde das próprias agroindústrias, né? Porque você pode passar por um período de crise. Isso você supera. Agora, uma doença entrando dentro do teu rebanho, dentro do teu plantel, isso quebra muita empresa, né? E graças a Deus o Brasil, nesse quesito, nós temos sido exemplo, nós somos abençoados por Deus e que nós consigamos passar também agora por esse período crítico que a gente está vivendo e que também aqui nós temos a oportunidade de reforçar o pedido para todos os granjeiros, para todas as pessoas que têm avicultura,
que estão ligadas nesse setor para que tomem os cuidados, para que não deixem as pessoas que têm outros contatos acessarem as granjas nesse momento. É um período muito crítico que o Brasil está vivendo, né? Para que cuidem, de fato, dos seus plantéis, né? Não deixem pessoas que têm contato com outros animais, com outras espécies aí, acessarem as granjas, porque é um período crítico e nós precisamos cuidar do nosso bem maior aí, que todo mundo depende desse segmento, né? Eu acho que é importante, a gente fez inclusive um podcast algumas semanas atrás com a Cir Bernardes, que é diretor executivo do Fundepec Goiás, que é o fundo exatamente para situações né, sanitárias que eventualmente precisam ser intervidas, que nunca foi utilizado em Goiás, por exemplo, e é o maior fundo hoje dessa área no Brasil. Eu acho que vale inclusive o produtor validar se ele está contribuindo, se ele está de fato fazendo ali arrecadação, porque se eventualmente surge uma situação dessa que tem que fazer ali o abate do rebanho por uma situação, ou que ele é prejudicado, ele tenha condições de acionar esse seguro, né? Como se fosse um seguro. Então, acho que é importante o produtor ficar atento a essas situações. Queria até perguntar, a gente está quase na reta final aqui, poxa, vocês estão na feira, como é que faz? O produtor que está interessado, vocês financiam? Ele precisa ter um relacionamento em algum banco? Vocês tem alguma parceria com o sistema bancário que vocês costumam indicar isso? Como é que funciona para quem está pensando em adquirir os equipamentos de vocês? Sem dúvida, são vários modelos de negócio, né? Então, sim, a nossa indústria ela tem a condição de financiar o produtor também, dependendo do modelo de operação que ele está procurando. E com certeza a Avioeste tem parceria com basicamente todas as instituições financeiras que estão ligadas aos sistemas de subsídio do governo federal, na qual a gente tem inúmeras linhas aí. E a Avioeste ela está credenciada para operar em todas elas, né? Então nós temos o código de financiamento de todos os nossos produtos, que são por nós industrializados, na qual ele se encaixa nas linhas que são subsidiadas pelo governo federal. Então, dessa forma aí também a gente consegue fazer as operações, né? Perfeito. Bom, queria que vocês deixassem uma mensagem final aí para quem está nos assistindo. Inclusive, queria já cobrar o pagamento agora, porque ó, se você está nos acompanhando aí até agora, deixe seu like, comentários. Se for algo mais técnico, a gente compartilha com vocês depois para serem respondidos. Às vezes a turma já está aí querendo comprar já também. Pode mandar a mensagem para final aí para quem está nos assistindo até agora. Sem dúvida. Para nós é como eu mencionei no início, né, uma satisfação muito grande poder estar no estado do Goiás, poder trazer os nossos equipamentos que têm uma tecnologia italiana, mas muito abrasileirada, né? Nesses últimos anos nós investimos muito, nos preparamos muito, a gente tem um equipamento muito competitivo que entrega um resultado muito satisfatório de rentabilidade para o produtor que usa os nossos equipamentos. E aí a gente decidiu esse ano em especial ingressar aqui pela primeira vez na Tecno Show. Eu acho que é uma oportunidade única. A gente espera poder estar no próximo ano novamente aqui. Aproveita para convidar quem ainda não veio visitar a feira, para quem vai vir amanhã, vai vir nos próximos dias, né, que venha nos visitar, procure pelo nosso stand, pelo stand da Corte Avioeste, venha ver as nossas soluções para os equipamentos de avicultura e suinocultura, que com certeza vai ser bem atendido, bem recebido, e a gente está aí à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Eu queria agradecer a oportunidade, né, e a importância desse canal para que levar essas informações corretas para as pessoas, né, que assistem e para a população de maneira geral, porque há muita desinformação no meio de toda a cadeia produtiva, né? Há pessoas que usam intencionalmente, outras sem intenção, né, de forma... porque houve, né, sem conhecimento, de forma de ignorância, a ignorância por ignorar o conteúdo, né, enfim, do setor primário, e queria reforçar, dizendo todas as palavras que o Bassani falou, mas é dizer que nós temos tecnologias e cada vez mais trabalhando para isso, para que nós consigamos manter o status brasileiro, porque o Brasil produz cada vez mais e com cada vez menos antibiótico, quimioterápicos, produtos que de uma maneira ou outra ajudavam num passado aí a saúde desses animais, e hoje nós estamos conseguindo com biosseguridade. E os nossos equipamentos estão prontos para atender isso e continuar, né, a fazer isso, ajudando a genética e a nutrição a dar esse boom na produtividade. Porque é muito falado e sempre muito comentado, né, a história às vezes de hormônios e coisas, né, que isso é uma coisa que devia já ser banido lá nas escolas, dizer que isso a gente
usa esse tipo de coisa, né? Nunca foi usado nessas produções e o Brasil cada vez menos produto está usando. E para isso tem equipamentos que nem os nossos da Avioeste para fazer essa contribuição na forma de manejo, né? Para alavancar esses resultados aí. Sim. Poxa, obrigado, Lima. Obrigado, Bassani. Obrigado, Avioeste, aí, né, por disponibilizar vocês, todo o time. E bons negócios aí durante a feira e esperamos vocês aqui ano que vem também. Com certeza. Obrigado pela oportunidade e bom evento a todos. Um abraço a todos aí. Para você que está nos assistindo, nos vemos aí no próximo episódio. Um abraço.